pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutri formada pela Unicamp, que atua na abordagem comportamental há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral atuando com a indicação de essências florais para a melhora da qualidade de vida. E hoje eu gostaria de trazer uma essência floral de Bach, que é o Cerato, que é muito especial. Gostaria de aprofundar um pouco mais sobre ela nesse vídeo. Então vamos juntos. O Cerato é a essência para aqueles que são muito indecisos e que não confiam na sua sabedoria interior, constantemente pedindo opiniões externas para resolver os seus problemas. Então eu gostaria de ler para vocês um trechinho do Dr. Bach sobre o floral Cerato e como que ele pode também auxiliar a gente. Esse livro, para quem quer aprofundar nas essências florais, ele é bem legal, ou para terapeutas florais mesmo, é a coletânea de escritos do Dr. Eduardo Bach. Não sei se está dando para ver ou se está dando reflexo, mas ele fala bastante sobre o Cerato como arquétipo da pessoa tola, ele chama de tolo. Para aqueles que procuram seguir adiante, mas são confusos e incapazes de definir o que é certo e o que é errado. A falta de conhecimento os torna imprudentes na escolha de amigos, no trabalho, na diversão e nas influências que permitem entrar em suas vidas. Suas intenções são boas, mas têm pouca prudência. Com frequência perdem oportunidades devido às influências e jogam fora o trabalho de uma vida, persuadidos por algum parente ou amigo. Exageram em suas obrigações quanto aos seus colegas, ligando-se a uma personalidade dominante quando deveriam servir a muitas pessoas. Então, às vezes, eles focam só no núcleo familiar, no núcleo de amigos ali imediato, mas eles deveriam servir a um bem maior, né? A muito mais pessoas. Esse remédio traz sabedoria para entender a verdade e julgamento para definir o que é certo e o que é errado. Também encoraja a força, a capacidade de manter no caminho certo quando compreendido. Então, ele vai auxiliar a pessoa a se manter no seu caminho de alma, independente de influências externas. E é muito interessante, já trouxe para vocês outras vezes, mas se a gente vai se aprofundar mais no uso do floral cerato, na história da terapia floral, a gente sabe que o Dr. Bach sentia mais ou menos ali cada uma das 38 vibrações dessas plantas e ele conseguia encontrar, né? Ele sentia primeiro o problema e depois ele conseguia encontrar plantas que iam resolver aquelas questões, sentimentos, pensamentos conflitantes. Então eu acredito que o Dr. Bach precisou também do Cerato, porque imagina naquela época, se a homeopatia já não é aceita nem nos dias de hoje, anos 2020, imagina naquela época de 1930, um médico homeopata falar que ele ia desistir do trabalho dele para ir no campo estudar a energia das flores, né? O quanto que ele não teve de repúdio mesmo da comunidade médica. E ele sabia que o que ele estava fazendo vinha ali da sua missão de alma. Então ele teve que continuar nesse caminho, independente das influências externas que ele passou. Então eu imagino que tenha muito a ver com isso, a descoberta do Cerato, né? E ele é muito legal para essas pessoas que também são assim, que ficam sempre indecisas, nunca tomam decisões por si, às vezes têm dificuldade de meditar, de se conectar com a sua sabedoria interna, ou quando o fazem e elas têm um vislumbre assim do que elas devem fazer, elas não conseguem seguir aquilo sem ter a opinião de outra pessoa. Então, sem perguntar, mas você acha que é isso mesmo que eu deveria fazer? Então, não consegue seguir plenamente a sua intuição. E aí tem esse outro livro aqui que eu sempre indico para vocês também, que é o Terapia Floral do Dr. Bach, Teoria e Prática, da Michelle Schaeffer. E ela fala um pouquinho sobre o floral cerato e eu queria trazer as percepções dela para vocês também. Então, sintomas devido ao bloqueio de energia, né? Bloqueio ali nessa área de intuição, de conexão com a sabedoria. Não confia nos próprios julgamentos, pede constantemente conselhos aos outros, lembrando que a pessoa, pessoal, para se beneficiar desse floral, não necessariamente precisa ter todos esses pontos aqui que eu tô falando, tá? Mas ela pode ter alguns e aí já se beneficiar do uso do floral também. Fala muito, dando nos nervos de outras pessoas ao meter-se na conversa fazendo perguntas. Tem sede excessiva de informações, mas muitas vezes não faz nada, né, com essas informações, não passa adiante. Os conhecimentos são acumulados, mas não usados, justamente isso. Então serve para aquela pessoa também que está sempre fazendo curso e aprendendo muitas coisas, o que é muito válido, mas ela não passa esse conhecimento adiante, ela não utiliza dele para ajudar outras pessoas, né? Que isso também não é legal. Deixa que as decisões do outro o torne inseguro. Então, por exemplo, no caso do Dr. Bach, né? Pensando assim,
Será que os médicos, outros médicos, têm realmente razão, né? Será que eu tô ficando louco de ir lá e sentir a energia das plantas e criar um sistema floral e desenvolver todo um método de cura a partir disso? Então imagina se ele tivesse duvidado da capacidade dele por opiniões dos outros, a gente não teria esse recurso tão lindo que é a terapia floral, né? É, permite a si mesmo ser desencaminhado contra a sua própria maneira de pensar e para a sua desvantagem. Então, o Dr. Bá também fala que essas pessoas estão frequentemente pedindo a opinião de outras pessoas, mas elas são também frequentemente mal orientadas. Depois a gente tem aqui, precisa da aprovação dos outros. Então, aquela pessoa que não toma decisão nenhuma na vida dela sem ter a aprovação dos outros. Suas opiniões são incertas, mutáveis e vacilantes. Nunca tem certeza, né, daquilo. Parece crédulo ou simplório, até estúpido. O sentimento de identidade é fraco, então a pessoa ela não sabe quem ela é. Ela não se conhece, não trabalhou muito autoconhecimento, porque ela nunca respeita essas intuições que ela tem, né? Aprecia a convenção e quer saber o que há dentro dela. Propende a imitar atitudes alheias. Então, lógico, a gente pode aprender com as experiências dos outros, mas não necessariamente a gente precisa passar pela mesma coisa que o outro passou para ter aquele aprendizado. Então, por exemplo, se eu aprendi com alguém que eu preciso dar valor ali no meu relacionamento para construir um relacionamento saudável e preciso trabalhar naquilo para que não acabe culminando num divórcio, por exemplo, eu não preciso necessariamente passar pelo processo de divórcio para ter esse aprendizado se eu já vi uma pessoa passando por aquilo, né? Se eu já integrei aquilo. Então tem muito a ver com Chestnut Bud também, um outro floral que vai trabalhar esses aprendizados, a integração desses aprendizados. E aí também tem concentração fraca em virtude da falta de confiança no próprio julgamento. Então a pessoa nunca confia naquilo que ela acha, naquilo que ela sabe, que todos nós temos uma sabedoria de alma. Além de termos uma experiência de vida, temos também uma sabedoria de alma. Então a gente sabe o que é melhor pra gente, qual que é o nosso caminho de vida. A gente só precisa se conectar com esse eu interior. E é isso que a pessoa Cerato tem dificuldade de fazer. Por isso que ele é um floral que ajuda no processo meditativo também. Como não confia nos outros, tampouco confia no próprio julgamento. Então a pessoa fica tão indecisa que ela não consegue nem confiar nela mesma e nem confiar no julgamento dos outros. Por isso que constantemente ela pede conselhos para várias pessoas. Geralmente não é uma pessoa só. Ela pergunta para várias pessoas o que elas fariam. Como as pessoas são diferentes, elas vão fazer coisas diferentes em cada situação, ela acaba tendo vários conselhos, às vezes contraditórios, e ela fica ainda mais perdida em que direção que ela vai seguir. Então, se a gente for pensar na planta cerato, eu vou deixar uma imagenzinha da flor aqui para vocês, do cerato, o nome científico dela que eu não vou saber falar, mas vou deixar aqui para vocês, que vai falar um pouquinho sobre isso também, que a planta ela não fica em pé sozinha, então ela precisa sempre de um apoio, assim como a pessoa que precisa estar pedindo opinião para outras pessoas, e ela se alastra, então ela não tem uma direção certa, ela não vai crescer retinho para cima, ela vai se alastrar, então ela não tem uma direção, assim, tem senso de direção, tem senso de propósito, senso de uma identidade, né? Uma direção que ela precisa seguir. Então isso também é bem característico da planta cerato e da pessoa cerato, né? Por isso que o Dr. Bá escolheu essa planta. A flor do cerato é azul e está relacionada ao chakra laríngeo, que é o chakra da expressão. Então a pessoa aprende a se expressar, ela aprende a respeitar a sua intuição e ela consegue tomar suas próprias decisões quando ela usa o floral cerato também. A cor azul das flores também tem relação ao sentimento de tranquilidade e de sabedoria. Então a pessoa consegue acessar essas virtudes, essas características depois de tomar o floral cerato. E uma combinação bem poderosa, bem interessante que eu já trouxe no vídeo da outra essência, que é o Wild Oat, é a combinação do cerato com o Wild Oat. O cerato ele vai fazer a gente se voltar para dentro, responder a pergunta quem eu sou. E o floral Wild Oat vai fazer a gente se voltar para fora e tentar descobrir o nosso propósito, o nosso caminho de alma, respondendo a pergunta para onde eu vou. Então a pessoa consegue identificar esse caminho de alma com base no autoconhecimento, por isso que é bem importante essa combinação de florais, bem válida também na fórmula. E aí, óbvio que a gente vai trabalhando outras essências em conjunto com o cerato também, que são particulares para cada um. Por isso que a fórmula floral é personalizada para cada pessoa e a gente vai mexendo nessas essências.
Então, uma pessoa que tem essa dificuldade de tomar decisões, que ela é muito instável, que ela depende da opinião de outras pessoas, ela sempre foi assim, pode ser que ela precise de mais tempo tomando Cerato para que ela consiga transcender essas dificuldades, para depois ela conseguir trabalhar outras coisas, né? Eu sempre brinco com vocês, a camada mais externa da cebola, que a gente vai trabalhando primeiro para ir descascando e aparecendo as camadas mais internas, coisas mais íntimas que a gente precisa trabalhando também. Então, isso foi meu recadinho do Floral Cerato de hoje. E aí, eu queria que vocês deixassem um like aqui no vídeo, compartilhassem com pessoas que você acha que iam se beneficiar com o Floral Cerato. Se você não está inscrito, se inscreve no canal, para você não perder as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Se você gostou desse formato de falar sobre um floral mais profundamente em cada vídeo do YouTube, você deixa aqui nos comentários para eu saber também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, namastê!